Ao final dessa aula, você vai entender como organizar o seu conhecimento. Deixa eu abrir aqui, te mostrar. Tive até que incluir essa aula aqui dentro do método de DPAFT, do conhecimento, e quando vai sendo muita coisa, preenchendo muito lugar na nossa cabeça, né? A gente vai começando a se perder e esse conhecimento acaba se perdendo também. Então é importante a gente aprender a gerenciar isso, para quando a gente precisar acessar um conhecimento adquirido há um tempo atrás, a gente conseguir fazer isso de forma fácil, sem que esse conhecimento tenha se perdido. E deixa eu diminuir aqui, tá? Se você quer viver do fiscal tributário, você tem que passar por esses pilares aqui, para você chegar aqui no último pilar, que é a questão de definição da carreira, para você escolher o seu viver do fiscal tributário. Como que você quer trabalhar? Como que você se vê realizado, né? Atendendo que tipo de cliente, desenvolvendo que tipo de tarefa, trabalhando de que forma durante todos os dias, onde, como, enfim, escolher o seu viver do fiscal tributário, você tem que passar pelo pilar mentalidade, e aí dentro de mentalidade tem isso tudo aqui, pelo pilar expertise, pelo pilar vivência, tá bem aqui no último quadradinho do pilar mentalidade. Como eu vou deixar gravado aqui no YouTube, eu vou me apresentar bem rapidinho, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Daiane, eu nasci e fui criada em Minas Gerais e atualmente sou mentora de desenvolvimento profissional na área fiscal tributária. Eu atuo na área há 12 anos, nesses 12 anos de jornada foram 5 anos em escritório de contabilidade, 4 anos de consultoria pela CLT, 3 anos como mentor e consultor independente. Eu criei o método profissional na área fiscal tributária. Esse método, ele foi criado para o profissional desenvolver mentalidade, a expertise, a experiência e se desenvolver na sua carreira, conquistando ali a sua forma de atuação definitiva, que é aquela que ele entende que vai ser bem sucedido. Então, vamos entrar aqui direto no que interessa, né? Que é a parte do conteúdo. Seguinte, quem está buscando desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, precisa se desenvolver intelectualmente, né? Desenvolvimento de mente, consequentemente, vai acarretar no desenvolvimento intelectual. E o desenvolvimento de mente vai te levar ao desenvolvimento pessoal, profissional, e isso envolve muito conhecimento, tá? Então, quem está se direcionando para esse crescimento pessoal, profissional, consequentemente, está em busca constante de conhecimento, né? E quando isso acontece, quando a gente está exposto ao conhecimento e adquirindo conhecimento todos os dias, o tempo todo, chega um ponto que a gente para e fala assim: o que que eu vou fazer com isso tudo de coisa que eu sei? Eu já estou começando a me perder, eu não sei como aplicar, e tem coisa que eu estou esquecendo, que eu já esqueci, e que há muito tempo eu nem não passo nem perto. Então, chega um ponto que a gente sente essa necessidade de ter esse controle, essa organização, para a gente entrar na nossa cabeça e acessar aquele conhecimento ali que a gente precisa para aquele momento, para dar a ele a finalidade necessária. Então, o conhecimento que você adquire hoje, provavelmente daqui a um tempo, ele vai ser perdido se você não fizer nada, tá? E para isso não acontecer, você precisa documentar todos os conceitos que você é exposto todos os dias, através das redes sociais, de um vídeo, de um livro que você leu, de uma experiência que você teve, né? Assuntos que você se interessa, ideias que você teve ali ao longo dos dias. Então, é preciso que a gente documente isso no sentido de anotar mesmo, porque se a gente simplesmente deixa dentro da cabeça, isso aí vai se perder. E como eu sempre falo, o conhecimento não aplicável, ele não vale de nada e uma hora ele vai virar lixo, tá? E quando você chega no nível de adquirir conhecimento aplicável para você, que não seja no momento, mas que seja daqui a um tempo, num curto prazo ou no longo prazo, você precisa guardar ele de uma forma que você depois consiga acessar facilmente, tá? E além de documentar esses conhecimentos que você é exposto todos os dias, você precisa fazer relação entre aquilo que você está absorvendo e aquilo que você já sabe e aquilo que você ainda vai vir a aprender ou no futuro mais longe.
E esse conteúdo que eu preparei aqui para poder te passar, nesse momento dessa aula, ele é um conteúdo embasado em um método, tá? Um método de gestão de conhecimento. E esse método ele chama, ó, perdoa o meu inglês, tá? Mas ainda bem que eu estou mostrando a tela aqui. Ele chama Zerocast. Esse método Zerocast, ele foi desenvolvido por uma pessoa, se eu não me engano, é um filósofo. O nome dele é Niklas Luhmann. E esse cara, ele foi conhecido, se você fizer uma pesquisa aí da biografia dele, você vai ver que ele escreveu vários livros, e são livros de contextos diferentes, de temas totalmente diferentes. E que, se a gente analisar por cima, friamente, não tem relação. Mas como que essa pessoa conseguia ter domínio de temas tão distintos, tão separados entre si, que ao ver de qualquer pessoa que não domina aquele assunto ali que essa pessoa estudou, não tem relação, não tem ligação, tá? E depois que esse cara morreu, é que foi descobrir como que ele conseguia ser tão versátil, como que ele conseguia dominar tantas coisas, tantos assuntos distintos e dominar a ponto de escrever sobre isso. Ele escreveu um livro, tá? O livro é Roll the Takes Smart Notes. Eu sou péssima em inglês, mas enfim, tá escrito aqui, tá? Para caso se você quiser pesquisar. Eu encontrei esse livro na Amazon, não pesquisei muito, mas eu encontrei ele por R$ 237. E esse método, ele foi inspirado nesse livro, tá? Na história desse cara aqui, desse Nicholas. E traduzindo para o português, o nome do livro, ele vem a dizer como tomar notas de maneira inteligente. E eu tive acesso a esse conteúdo por acaso, tá? Foi por acaso, mas eu já senti a necessidade de encontrar algo sobre este assunto, porque eu já parei e falei para mim mesma, a minha cabeça está fervendo de conhecimento. E eu sinto que eu preciso organizar isso de alguma forma para eu não perder isso que eu adquiri. E então eu já procurei por isso antes, mas eu não consegui expressar a minha necessidade para encontrar esse conteúdo no nível que eu encontrei por acaso, tá? E eu encontrei esse conteúdo num canal do YouTube, o canal chama Asimov Academy. O nome lá do cara que tá fazendo o vídeo eu não me lembro, mas se você pesquisar por esse nome ali no YouTube, Asimov Academy, você vai encontrar o canal. E, enfim, esse livro que eu mencionei aqui para você, ele traz uma técnica para melhorar a sua escrita, o seu aprendizado e os seus pensamentos, tá? Esse método, ele vai te ajudar a guardar o seu conhecimento e encontrar quando você precisar. Além disso, vai te ajudar a ter ideias e ser mais criativo, né? Criar coisas por você mesmo. Sim. Que hoje em dia a gente vive num mundo que todo mundo copia todo mundo, né? Parece que ninguém cria nada, mas existe uma maneira de você criar algo seu do zero, tá? E esse método te ajuda nesse sentido. Não necessariamente você vai precisar ser criativo, mas trazendo essa metodologia para o nosso cenário, né, da área fiscal tributária, como é uma questão de gestão de conhecimento, vai te ajudar a gerenciar aí o seu conhecimento relacionado à área fiscal mesmo, as rotinas que você precisa desenvolver no dia a dia. Até mencionei no Instagram que eu usava um caderninho de anotações e imagino que a maioria dos profissionais fazem uso desse mecanismo, né, de anotar o que é importante no caderno. E aí, o que que eu falei que acontecia comigo? Eu anotava a informação que era relevante no caderno e às vezes quando eu precisava daquele conhecimento, daquela informação, não encontrava. Então, o caderno me ajudou muito, sim, mas ele não era 100% eficiente. E esse método, além de controlar meus conhecimentos da nossa área de trabalho, eu consigo controlar conhecimentos que não têm relação com o meu trabalho também.
né? Por exemplo, coisas de cunho pessoal, coisas da minha própria personalidade, coisas de como eu sou, como que é meu comportamento, dependendo do tipo de coisa que eu faço, dos meus hábitos. Põe lá, calma, já vai, tá? Espere um pouquinho. E esse cara, o Nicholas, que criou que fez esse livro, né? Na verdade, esse livro foi escrito de acordo com estudos feitos sobre a metodologia que ele utilizava para ser tão versátil, tão criativo e ter tanto domínio de assuntos diferentes. Ele escrevia notas de tudo na vida dele. Ele andava com umas folhinhas assim, menor que meia folha, menor que um caderno pequeno, brochura, sabe? E ele andava com essas folhinhas de papel e ele fazia anotações mesmo do que acontecia com ele, do que ele tinha acesso no dia a dia, para não esquecer, e para depois fazer o trabalho de conectar aquelas anotações que de certa forma eram conhecimento para ele e juntar isso com outros conhecimentos que ele já tinha. Então, basicamente, ele anotava nessas notas de papel conhecimentos, né, às vezes de um livro que ele leu, uma música, enfim, uma ideia que ele teve, conhecimentos e ideias, né? Para depois criar conexões com as coisas que ele já tinha ali, que já tinha passado pela mente dele, tá? Então, essas notas que ele escrevia ia se conectar com o que ele já tinha escrito antes e com o que ele poderia vir a escrever depois. Então, por exemplo, se eu estou aqui tomando nota de uma situação do meu dia que é um conhecimento ou uma ideia para mim. Eu vou linkar isso depois com o que eu já tenho de conhecimento armazenado, e isso pode ser linkado com conhecimentos posteriores que vão entrar ali nessa rede de ideias, nessa rede de conhecimentos, tá? E ele fazia isso de forma manual, tá? Então, naquela época não existia aplicativos, ferramentas como existe hoje, tá? Hoje, a gente pode adotar essa metodologia usando aplicativos de notas. Tem vários, né? Mas um que eu vi, que inclusive é citado nesse vídeo que eu vi, que eu estou falando para você, ele chama Obsidian. Obsidian. E eu, inclusive, baixei ele, já comecei a utilizar. Depois eu vou mostrar aqui como que eu estou utilizando. E eu vou trazer um prático disso que eu estou explicando aqui. Então, essa ideia aqui não é minha, tá? Só para ficar claro. Mais uma vez, volto a falar, é do vídeo que eu assisti, que, que cabe muito bem para o meu cenário atual, para essa minha necessidade de organizar melhor meu conhecimento, gerenciar e conseguir acessar depois, não perder nada, né? Meus conhecimentos e as minhas ideias. E qual seria a finalidade dessa metodologia, né, do Zero Cash para gente? A gente tomar nota de tudo que acontece na vida e quando eu precisar expressar esses conhecimentos que eu armazenei, de alguma forma, eu tenho tudo ali, tudo já foi criado, tudo já está dentro do meu segundo cérebro, vamos colocar assim, tá? E por que eu comecei a usar isso? Eu estava buscando por alguma coisa nesse sentido, como eu falei, e já tentei buscar antes, mas não tinha encontrado quando eu procurei, mas por acaso me surgiu esse vídeo. E eu tenho a necessidade de pegar o conhecimento que eu tenho hoje e traduzir ele para o meu mundo, né, como profissional. Então, por exemplo, eu preciso produzir meus conteúdos para as redes sociais, para minhas mentorias, para as aulas que eu vou dar para os meus alunos. Então, tudo que é conhecimento que eu tenho, eu guardando dessa forma e tendo a facilidade de encontrar depois, eu consigo criar algo meu, trazer algo com a minha essência, algo novo. Consigo ter essa criatividade para trazer algo diferente de tudo que já existe por aí, tudo que já foi criado, com a minha essência, com base na minha rede de conhecimento e ideias, tá?
Então, eu estou falando disso aqui para você porque, além de te ajudar com os estudos voltados para a área fiscal tributária, como eu mencionei, ao invés de utilizar um caderninho de anotações, você passar a fazer as anotações, colocar as suas notas num aplicativo como esse que eu falei, o Obsidian, você não vai cair naquela situação de anotar algo e depois precisar e não encontrar, tá? Além disso, além de você conseguir guardar de forma segura e que facilite o acesso para você aí depois, esses conhecimentos, essas coisas que você não pode esquecer, se você é aquela pessoa que quer viver do fiscal tributário, quer viver do seu conhecimento, essa metodologia é essencial. Então, de repente, você quer partir para uma consultoria, você quer trabalhar como consultor ou como mentor, professor. Então, você precisa dessa criatividade, você precisa dessa questão de converter informações, né? De criar algo seu com a sua essência. Então, é muito interessante nesse sentido também, tá? Porque tudo se relaciona, autoconhecimento, com técnica, com metodologia própria, com filme, com livro. Então, por exemplo, o meu método de PAFT, ele é só meu. Ele é, ele foi criado com base na minha vivência. Só que eu criei ele pela minha jornada, pelo que eu pude experimentar e testar. Só que eu posso usar dele para compartilhar tudo que ele me proporcionou com outras pessoas. E como é um método que eu criei, outras pessoas que vão ter acesso a ele pode adaptar para si. Assim como coisas que eu aprendi, que não aprendi como fazendo parte de um método, mas eu aprendi como jeito de trabalhar, coisas para facilitar o dia a dia, e eu juntei isso, criei um método, outras pessoas podem fazer isso, entendeu? Então, nesse sentido, se você quer ser um mentor, um professor e quer criar uma metodologia própria, por exemplo, então começa a criar essas notas e fazer as conexões que você vai conseguir criar uma coisa sua, com a sua identidade, de acordo com o que você viveu, com o que você experimentou e testou, tá? E como que a mágica acontece? A mágica da criatividade. Porque eu acredito que já tenha ficado clara a questão de facilidade do acesso. Quando eu abrir o aplicativo, você vai ver como que é fácil buscar ali uma informação, como que é fácil visualizar as conexões entre um conceito e outro, entre uma ideia e outra. Ou uma ideia e um conceito, né? Enfim. Então, nessa questão da criatividade, você sai do modo passivo, que é aquela pessoa que só recebe o conhecimento e não aplica. Então, assim, eu falo muito com meu esposo, ele, às vezes, ele fica assistindo coisas de história, de religião, e isso não é aplicável para ele. Isso vai ser usado só para ele estar ali numa conversa e parecer mais inteligente que outra pessoa. Então, assim, ele está adquirindo conhecimento de forma passiva, ele está recebendo, ele não está passando isso, ele não está fazendo nada com isso, entendeu? Então, quando você começa a tomar notas, usar o Zero Question, você começa a sair desse modo de adquirir conhecimento de forma passiva e vai para a posição de agir em relação a conhecimento de forma ativa. Ou seja, você vai receber esse conhecimento, conectar com outros que você já tem e que você vai, vai criar as conexões com outros conhecimentos que você já tem, tá? E como eu falei, essa rede é só sua, então dificilmente alguém vai criar algo que você criou com base na sua rede. Porque as pessoas não vão conseguir fazer as mesmas associações que você
entre os temas, qual é a relação que os temas têm, porque só você viveu aquilo ali, entende? E o que que eu preciso saber para usar o método Zero Castle? A gente sai do modo tradicional de aprendizado, né? Que a gente separa o conhecimento por disciplina. Então, é como se cada disciplina fosse uma caixa. Então, por exemplo, na escola, a gente tinha lá as disciplinas matemática, português, geografia. E tudo que a gente aprendia estava dentro de cada disciplina. Elas não se relacionavam, ou se relacionavam, a gente não tinha essa coisa de alguém falar claramente para a gente: olha, isso aqui tem relação com a matéria tal, com o tema tal, da disciplina tal, entende? Então, esse é o modo tradicional que a gente aprende. A gente começa pela caixa, né? O que que eu estou aprendendo? Matemática. Contabilidade tributária. Então, o que que eu vou aprender tudo ali dentro da contabilidade tributária ou dentro da matemática? Então, essa é a forma tradicional de aprender, só que a gente precisa sair dessa forma tradicional e migrar para um modo de aprendizado de baixo para cima, porque, como eu disse, tudo se relaciona. Então, tem um conceito que está dentro da matemática, né? Por exemplo, dentro da matemática, eu aprendo álgebra, fórmula de Bhaskara, raiz quadrada, equação, e isso se conecta com outras caixas. Esses temas, esses conceitos que eu aprendo dentro da matemática se conectam com caixa da medicina, da serralheria, com a profissão caixa operador, com tributário, entende? Então, esses dias, meu esposo me contou uma situação lá do trabalho dele. Ele é serralheiro, né? Ele é metalúrgico, ele mexe com a parte de vidro e serralheria. Então, ele contou lá a situação que tava lá dois negócios cruzando assim, com ângulo assim, tal, 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 que ele precisava ver a medida tal. Aí ele me perguntou: o que que isso te lembra? Aquele negócio lá da hipotenusa, que a gente aprendeu na matemática. Ele, exatamente. Isso vezes isso, não sei o que, é igual a isso. Então, assim, tudo tem relação. E quando a gente está lá na escola, a gente sempre aprende as coisas separado, como se elas não se conectassem. Então, a gente tem que começar a aprender sem criar essas. Então, o que que tem da matemática dentro do tributário? Tá? O que que tem do tributário dentro da minha vida? O que que tem da minha vida dentro do tributário? É bem assim. Eu falei do aplicativo, né? Esse aplicativo de notas, o Obsidian. E dentro do aplicativo, eu vou criando as minhas notas. Então, eu começo a criar por disciplina, por caixa, e depois eu faço. Próximo passo é eu fazer a conexão daquela nota, daquele conceito, daquele conhecimento com os outros pontos de conhecimento que eu tenho ou ideias. E aí, eu vou abrir aqui para poder tentar demonstrar dentro do aplicativo. Então, olha só, eu já comecei, tá vendo? Comecei a usar essa semana, e aí você pode clicar aqui, ó, nessa opção abrir visualização em gráfico, e ele te mostra a linha dessa daqui, é uma nota que eu criei, é uma caixa, né? E uma nota, um ponto ali que eu anotei, um ponto de reflexão, um conhecimento. E essas linhas aqui são as relações. Então, você pode observar, tem um ponto que eu criei que é da Iene, né? Coisas minhas pessoais. Por exemplo, eu pratico muito autoconhecimento, isso é muito importante para quem quer crescer profissionalmente ou como pessoa, tá? E tem coisas sobre a minha pessoa que eu preciso saber, porque influencia diretamente na minha rotina, influencia no meu trabalho. Então, por exemplo, final de mês, os últimos dias do mês, eu não consigo ser produtiva, eu não consigo seguir lista de tarefa, eu não consigo seguir agenda. Não consigo. Então, eu me atento para isso, para não criar compromissos importantes nos últimos dias do mês. Então, sim, coisas que influenciam no meu humor, eu anotei aqui nessa caixa da Iene. E aí você pode observar que dentro da caixa da Iene tem informações
que se ligam com como influencia meus sentimentos. Daqui já vem para cá, ó, temas para estudar, que eu vou tendo acesso a coisas e aí vão aparecendo coisas para estudar. Então, por exemplo, essa semana apareceu esse vídeo para mim de gestão de conhecimento, e aí já veio a questão de eu procurar entender melhor como que funciona esse aplicativo, porque eu vi que tem como colocar essas bolinhas de cores diferentes, então tem que entender como que no que a cor das bolinhas vai influenciar, como que faz para mudar. Ah, então eu já coloquei aqui dentro dos temas que eu tenho que estudar esse aplicativo aqui, tá? Então, olha só, tem coisas que eu tenho que lembrar diariamente sobre mim. E aqui envolve tudo, a minha pessoa, meu comportamento, a minha rotina, tá? Outra coisa que eu tô mapeando também o, a trilha, né? A trilha do viver do fiscal tributário, a trilha do desenvolvimento profissional. Então, eu já criei aqui os pilares do método e tô desmembrando cada pilar. Então, isso aqui, ó, são as relações que uma nota tem com outra, que um ponto tem com outro, que uma ideia tem com outra, que está em outro lugar, entende? E aí eu venho aqui, então, por exemplo, é, hoje eu criei isso aqui, temas para eu estudar. Então, eu coloquei aqui que eu quero estudar programação e funcionalidades do aplicativo Obsidian. Por que que eu quero estudar programação? Porque eu já tinha visto isso antes, e inclusive tem um programador que eu sigo, e eu já fiz até um trabalho para ele, e ele tem essa questão da programação para a área fiscal tributária. Esse vídeo que apareceu para mim, do canal Asimov, que estava trazendo essa questão aqui de gestão de conhecimento, o cara ele trabalha com programação, e ele falou que eles defendem a ideia que a pessoa que é profissional, independente da área, que aprende programação, ela consegue desenvolver mais habilidades que uma pessoa que não trabalha, que não entende de programação. Então, por isso que eu coloquei aqui. E aí, eu já vinculei isso aqui com a caixa da Iene, entendeu? Então, olha só, aqui tem, ó, tem várias anotações sobre a da Iene, e aqui, o último que eu incluí que foi isso, que é temas para estudar. Então, se eu clicar aqui, você está vendo que ele vira um link, né? Uma mãozinha, eu vou lá para outra caixinha, temas para estudar. Então, essa nota aqui tem ligação com essa daqui, que está com o meu nome, tá? Então, olha só, tudo que eu tiver de nota aqui vai ficar armazenado aqui. E aí eu consigo buscar tanto por aqui, tem uma lupinha aqui de procurar. Então, tá vendo como parece que é complexo, mas depois que eu expliquei, não ficou simplificado? Vou conseguir folhear o caderno e ir de um lugar para outro com essa facilidade. Você concorda? Então, olha só, lembrar diariamente. Eu clico no ponto que representa a nota e eu já venho aqui para essa lista, entendeu? Coisas que eu tenho que lembrar diariamente. Então, mais ou menos assim, de forma bem simplificada, é assim que funciona esse aplicativo de notas, tá? Então, se você usar isso aqui, você não vai esquecer mais nada, você pode esquecer, porque se você vier aqui, você pode usar, e você pode usar esse aplicativo aqui com essas informações de qualquer lugar. Então, se eu baixar o aplicativo no meu celular e usar o mesmo e-mail, eu vou ter acesso a todas as informações que eu já incluí aqui. Então, é realmente um segundo cérebro, tá? E se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, porque aqui eu trouxe uma explicação bem simplificada e bem assim, traduzida para a minha linguagem, mas se você quiser entender mais, se aprofundar, você pode procurar esse canal que eu falei, o vídeo que eu extraí isso aqui, tá com um nome lá, assim, o livro que mudou a minha forma não, o livro que mudou a forma como eu estudo e aprendo, tá? Então, se você pesquisar por isso aqui no YouTube, você vai encontrar o vídeo, e aí o vídeo, ele tá com a capa, o próprio livro que eu falei, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Ó,
Essa daqui é a capa do vídeo, tá? E aí, nesse vídeo, o, o dono do canal explica bem melhor do que eu expliquei. Inclusive, no final, ele fala de outros livros para quem quer se aprofundar nesse tema aqui, tá? Então, acho que vai facilitar bastante para você. Enfim, era isso, tá? Eu fiquei meio impactada por essa forma de gerenciar meu conhecimento e resolvi aqui traduzir para vocês pela minha linguagem, para poder trazer esse conceito para você, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar de forma positiva. Beleza? Então, eu vou encerrar aqui. Até mais.